Depois da papoula, é a vez do cupcake. Agora a pintura é saborosa, tem gosto de doce, né? E para fazer esse cupcake, você vai usar praticamente os mesmos materiais que a Lucimar já usou na pintura livre da papoula, né? Só vão mudar as cores das tintas e esse pincel que vai entrar na história também, que é o pata de vaca, que ela vai usar para fazer um efeito especial ali. Então confira as cores que a Lucimar escolheu para ensinar a peça para você. Marrom, rosa escuro, cerâmica, vinho, púrpura, pêssego, azul celeste, azul caribe e azul glacial. As tintas já estão na paleta. Isso. Ainda faltam as azuis, né? Isso. As azuis não chegaram ali ainda, não. Porque os azuis vão ser só os pinguinhos, por isso que a gente nem colocou, tá vendo? É só o acabamento. Só o detalhe, né? E aí, Lucimar, começa agora por onde? Agora nós vamos iniciar fazendo esse fundinho aqui, né? Para o seu desenho não ficar voando. Porque aqui foi um desenho que nós transferimos com o carbono, bota a figura em cima, contorna e tira o desenho, né? Tirou aqui o risco. Aqui já foi colocada a cola, o no nosso tecidinho já está colado. E agora nós vamos iniciar fazendo um fundinho para esse cupcake não ficar, esses bolinhos não ficar voando, né? Ó, e você misturou quais tintas ali? Nós misturamos um pouquinho de cerâmica com pêssego e nós vamos fazer o fundinho para esse seu desenho não ficar solto. Para ter um apoio, uma base. Senão você não vai passar no teste psicotécnico, se não fizer o chão. Não tem esse truque para quem vai fazer a prova, né? Isso. Aí a gente passa essa cor assim, mais clara, bem mais clarinha. E agora, você limpa o pincel e vai no marrom e escurece mais próximo do desenho. Pincelzinho sempre em pé. Segurando ele assim, não ele como caneta, pincel em pé. E esse é para qual? você poder ter visão. É o 10 ou é o 14? Esse é o 14. Aí agora nós vamos iniciar clareador. Como a gente vai fazer aqui? Como você pode pensar assim, mas quem que eu vou começar primeiro? Então, primeiro é o copinho do bolo, porque ele está embaixo, depois vem a primeiro recheio, o segundo e o terceiro. Então, nós vamos fazer na ordem, porque um não atrapalha o outro. É a mesma técnica da pintura da flor, né? O que está embaixo você pinta primeiro. Primeiro, isso. E o que está sobre fica para depois. No chão que você não usou o clareador, né? Porque é pouquinha, não, né? Não, porque eu já tinha feito até uma misturinha ali. Já usou um pouquinho do clareador? Esse pêssego eu já tinha até diluído ali ele um pouquinho no clareador. Então sempre tem que ter, mesmo que seja um tracinho pequeno que você vai fazer, né? Tem que ter o clareador. O clareador facilita, né? Nós vamos cobrir todo o fundo do cupcake, da base. Do copinho, né? Do copinho. Aí a gente pega um pouquinho do cerâmica e faz um contorno. Com um pincelzinho apenas sujinho da tinta, a gente vem, ó, e dá umas listinhas. Com o mesmo pincel que você pintou o fundo. Aí, isso. Aí ele fica um degradê, né? Fica o clarinho e fica o escurinho. Olha que fácil. Vamos fazer o outro. Clareador. Molha. O clareador, ele serve somente para a tinta deslizar. Como são duas figuras iguais, então essa é uma dica interessante, né? Você faz uma parte de uma figura e repete a mesma parte na segunda figura, para usar a mesma tinta. Essa técnica, assim, de duas coisas iguais é a técnica que eu uso na minha aula. Tudo que eu faço para o aluno ver, tem outro para ele repetir. Então, sempre assim, é muito para aprender. Para aprender, né? Eu faço um para o aluno ver, aí no mesmo trabalho tem dois desenhos. Ele vai vendo e vai fazendo. Ele vai vendo e vai fazendo. Aí, terminado
o suporte do nosso cupcake. A gente vem aqui, ó, faz um acabamentozinho, dá uma pinceladinha aqui para fechar. E é um desenho fácil de fazer, cupcake, você faz Fácil. até a mão livre. Fácil, faz a mão livre. Né? Quem tem um pouquinho mais de habilidade com desenho consegue fazer. Você pode também pegar um pouquinho de branco, dar uma esfumaçadinha, ó, como que já fica diferente, ó. Vai ficar da cor de um bolinho mesmo, de Isso. bolo, né? Agora, terminando essa etapa aqui, nós vamos fazer o primeiro recheio, que nós escolhemos cor-de-rosa, né? Nós vamos molhar para fazer o primeiro recheio. Essa já não é a pintura livre. Né? O cupcake não é a pintura livre que você ensinou agora há pouco com a papoula, não, né? Não, essa aqui a gente tem que fazer tudo um agarradinho no outro, né? Já é mais realista. É, mais realista. Também muito fácil. Até agora você usou o mesmo pincel, né? Para tudo. Pincel. É o Seguindo número... o contorno do desenho, ó, você vai, ó. Esse pincel é o número 14? É. Branco, nós vamos fazer um movimento circular aqui dentro, porque ele fica mais gordinho, tá vendo, ó? Como é que o movimento... Até agora estava dando movimento aleatórios, né? Agora não, ó, movimento redondinho, faz com que ele fica bem cheinho, bem gordinho o recheio. Dá vontade até de experimentar? Passar o dedo assim, ó. Vai ficar tão real como esse aqui, né? Que dá vontade da gente comer, né? Agora nós vamos fazer a cobertura de chocolate. A cobertura de chocolate também começa pelo clareador. Então ele vai ser de morango com chocolate? Morango com chocolate. A gente vai pegar o cerâmica. Vamos fazer a parte clara. Ele não precisa ficar com as cores... Pode ficar manchadinho, não precisa ficar uniforme. Você vem seguindo, como se ele estivesse escorrendo. Nós vamos agora colocar um açuquinha em cima desse chocolate, que é um pincel. Você põe a tinta, dá uma batidinha assim, ó. Pode ser na folha de jornal, pode ser no espaço que você estiver colocando sua tinta. E você vem colocando Esse pincel, ele é um pincel que a gente usa muito para pintura em tela, pintura Caltrim, mas a gente também usa na pintura mão livre. E olha só que efeito maravilhoso que dá. Né? Parece que veio o açúcar polvilhado, assim por cima. Então, terminando de colocar esse efeito aqui com o pincel pata de vaca, nós vamos passar para a nossa cerejinha. Essa pintura, Lucimar, ela lembra muito a pintura Caltrim. Também. O sombreado dela, lembra né? sim. Essa parte que imita o açúcar, que parece aquele chuvisco da pintura Caltrim. Então, mas o chuvisco da pintura Caltrim já é feito de uma outra De outra forma, mas né? ele lembra um pouco, né? Lembra sim. Então, nós vamos fazer agora a nossa cerejinha. Nós vamos usar
esse tom aqui do pêssego com clareador, só para dar a luz aqui. Ah, então a cereja não vai ser nessa cor, não. Vai ser agora vermelha. Nós vamos colocar o vermelho. Isso aqui é só para dar o brilho. Vendo como fica bonita? Com esse tom de pêssego. Então começa sempre com mais clarinho no meio. Mais claro. Poderia ser o amarelo. Uhum. E o branco? Poderia ser o branquinho também? O branco não, porque o branco é o brilho, né? Então o branco é no final que ele entra, né? Ele entra. O vinho, pra gente dar o formato do... Onde fica o cabinho da cereja. Então você usou o vermelho e o vinho. E o vinho e um pouquinho do pêssego no meio. 3 cores para fazer a cereja. Mais um lado. Ah, escurece mais um lado. E aí, tá pronta a nossa cerejinha. Esse cupcake, então, a gente já pode comer agora. Esse aqui já tá prontinho. Esse já é meu. Agora nós vamos usar o verde glacial, que foi falado no princípio, e o azul caribe e o púrpura, né? O púrpura nós vamos fazer os confeitezinhos pequeno. Tá vendo? Agora você vai enriquecendo a peça toque técnica. Especial, ó. Isso é livre, né, pessoa? Se quiser fazer colorido também, colocar confeitos coloridos, né? Isso. Aí nós vamos colocar agora um pouquinho maior, aí a gente usa o fundo do pincel. Aí quando você usar o fundo do pincel, você não pode sair batendo assim. Você tem que ir de um por vez, para ele ficar cheinho. Se você quiser fazer bolinhas de tamanhos variados, é interessante usar o pinta-bolinhas. Também. Tem vários tamanhos ali no pinta-bolinhas, né? Isso. E agora você repete o processo, né? Para pintar o outro cupcake. Isso. Agora, para finalizar, nós vamos fazer um acabamento que lembra patchwork. Que é essa costurinha aqui, ó. Não é? É esse acabamento aí. Para fazer o efeito do pet appliqué. Isso. É como se você tivesse cortado, colado, agora vem costurar. Alinhavar, né? Então, aqui tem um pouquinho de pintura country e patchwork. Isso. Aí você vem com os tracinhos, ó, um do lado do outro. Um tom de marrom mais escuro, né? Mais escuro, para poder realçar em cima daquilo que você já tem. Com pincel de acabamento. E aqui só vai dando, tracinho no meio. Difícil essa costura, hein? Um tracinho atrás do outro. E um tracinho no meio entre um e o outro, ó. Vai falando. E essas são as nossas dicas de hoje para você, né? 2 técnicas de pintura em tecido. A pintura livre, aqui da papoula, né? Essa pintura gestual, e o cupcake, que é uma pintura mais realista, envolvendo aí técnicas também da pintura country e do patchwork. Lucimar, depois de aprender a fazer o cupcake,
aí a gente já pode inventar um pouquinho mais. Aí já faz o bolo. É isso. Né? Ela já trouxe essa opção aqui pronta já, para você ter uma ideia, né? Você já pode fazer a pintura do bolo. Outros tipos de cupcake também, com aquela cobertura que é assim, por cima. Por cima. Né, faz com aquele saco de confeiteiro que você vem Isso. fazendo assim, já é um outro tipo de cupcake. Esse aqui tem até um pratinho, né? Tá num pires, tá no chão também. Todos eles têm um chãozinho aqui. E esse outro, que é um outro formato também, com a cerejinha em cima, né? Então, são várias opções que aí você vai criando, usando as cores que você quiser, os formatos que você quiser. Aqui é uma borboleta. Tudo no mesmo estilo. Essa aqui já é no estilo do cupcake também. Não é a livre. Não, tudo no mesmo estilo do cupcake. Uma pintura mais realista, mas muito fácil de fazer também. Ela usou um pincel a pintura toda. Usou o pincel filetezinho, aquele de acabamento, e o patinha de vaca, no caso do cupcake, para fazer o açúcar de cima, né? O efeito aí do açúcar de confeiteiro. Então, muito fácil de fazer. Lucimar, obrigada. Tenho certeza que o pessoal de casa que gosta de pintura já se animou a começar a fazer as peças para presentear no Natal, né? Um presentinho de Natal, né? Ou vai ficar para você mesma, ou você vai presentear e o presente vai ser muito bem-vindo, com certeza. E uma coisa que a própria pessoa fez, né? Pensando na outra, né? Isso é que é o gostoso do artesanato, né? Isso que é. É porque você pensa, você demonstra todo o seu carinho pela pessoa, porque você ocupou um espaço do seu tempo para aquela pessoa, né, para presentear, para fazer aquela pessoa feliz. E isso é muito importante no artesanato, né, Lucimar? O artesanato traz essa alegria, essa felicidade, né, para todo mundo. Quem faz e quem recebe. E quem recebe. Fala os dias e horários do curso de pintura que você dá aqui na Selga. Aqui na Selga, eu estou todas as quintas-feiras, a partir das 8 da manhã até as 5h40 da tarde. É o dia inteiro pintando. Aí você escolhe o seu horário, o horário que dá para você. Ou o dia inteiro, se você quiser ficar aqui pintando também com o Lucimar. Pode, como também pode vir, porque tem outras atividades aqui, não só só o meu curso, né? A pessoa pode vir passar o dia inteiro aqui, que aqui tem tudo. Fazendo várias técnicas. Várias técnicas. Tem as oficinas agora toda segunda-feira também, que a gente sempre está anunciando aqui no programa. Então é isso aí, gente. Continue acompanhando o Espaço de Arte Selga, que tem mais novidade para você. Obrigada, Lucimar, mais uma vez.